a primazia do casamento. Nós vivemos numa cultura em que somos definidos pelo que fazemos. É isso que nos define hoje em dia. O nosso valor está associado à função do nosso trabalho. Agora, deixem-me dizer que esta é a realidade do presente, mas isto não é uma coisa nova. Não é algo novo. Por exemplo, os nossos apelidos comuns. No Brasil usa-se sobrenome. Provenientes de filiação com os nossos pais, com as nossas famílias, com os nossos ancestrais, nem sempre foram o modo da nossa identificação. No século XI, por exemplo, na Inglaterra, os habitantes de lá, eles também faziam o mesmo, identificavam-se de acordo à sua função, àquilo que faziam. Em vez de identificar-se com os seus ancestrais, com a sua família, eles o faziam com o seu ofício, com o seu trabalho. Por isso é que tu vais encontrar apelidos como o Sr. Archer, que é arqueiro, o Sr. Leash, que é o sangrador ou aplicador de sanguessugas, o Sr. Barber, que é o barbeiro, o Sr. Driver, que é o motorista. Porque eles identificavam-se de acordo à sua função, ao seu ofício. Independentemente do apelido que nós carregamos, não temos escolha, é de uma maneira forçada pelos nossos ancestrais. Eu não tenho escolha, sou bugalho e sofri na escola por causa disso. Ou apelidos também engraçados, minimamente engraçados, em Portugal, como zarolho, carrapato ou feio. Nós não temos escolha sobre os nossos apelidos. Mas eu creio que é necessária uma reflexão para todos nós, em que devemos tomar a decisão de querer ser conhecidos e definidos não pelas nossas carreiras, mas pelas nossas famílias. Pelas nossas famílias. Eu estou convencido, biblicamente, que devemos todos nós buscar ser definidos pelas nossas famílias e não por aquilo que fazemos. Ser conhecidos pelas nossas famílias, pelo nosso casamento e não pela nossa carreira. É certo, eu quero fazer aqui uma salvaguarda, que em última instância, a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro valor está no nosso relacionamento com Jesus Cristo. E nada, nem ninguém é comparável a esse relacionamento. Por isso é que hoje não estamos a falar especificamente, eu já estou a saltar esse relacionamento prioritário, principal e que é a nossa maior necessidade. A maior necessidade de todo homem é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Pois Ele é o único que dá verdadeiro sentido à existência, à vida, à nossa vida. É Ele quem define aquilo que nós somos, Jesus Cristo. É o que Ele diz sobre nós. É Ele que tem influência nas nossas vidas, uma influência no agora, no presente, mas que também vai além do sepulcro, pela eternidade. É Ele que é o nosso relacionamento prioritário e a nossa maior necessidade. A maior necessidade de todo homem é ter um relacionamento com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É estar unido a Cristo e reconciliado com Deus para todo o sempre. E se ainda não fizeste, isso é possível para ti. Através do convite do Senhor Jesus Cristo, venham a mim. Todos aqueles que estão cansados e aflitos, e eu não vos rejeitarei. Todos aqueles que se arrependam dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão aceitos.
e reconciliados por Deus para todo o sempre. E habitarão com Ele para todo o sempre. E essa é a maior necessidade de todos os homens. Arrepender-se, crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estar unido a Deus para todo o sempre. Falando para nós que já somos discípulos, seguidores de Cristo, como seguidores de Cristo, nós somos chamados nesta vida, no agora, a viver em diversos contextos secundários a esse relacionamento prioritário e principal. Esses contextos secundários que nós somos chamados como discípulos de Jesus Cristo, como seguidores de Cristo, são, por exemplo, viver como maridos, como esposas, como pais, como filhos, como empregados, como empregadores, como cidadãos, como estudantes e por aí fora. Dentro deste contexto secundário, ou contextos secundários, qual dentre todos deve ser a nossa prioridade? E definir isso é crucial e vai marcar toda a nossa vida e vai marcar profundamente a nossa vida. Tragicamente, na nossa cultura, nós vemos muitos a terem como prioridade a sua carreira, o seu trabalho, o seu ofício. Eu não digo até que seja de uma maneira consciente, ou que seja com más intenções, mas as suas decisões, como se definem, aquilo que fazem, as escolhas que realizam, determina que, na verdade, muitos têm como prioridade a sua carreira, o seu ofício e trabalho. A carreira para eles é o que determina onde e quando as suas famílias mudarão. Para onde e quando. A carreira, para muitos deles, é aquilo que define também que tipo de igreja irão frequentar e com que frequência o irão fazer. A carreira é o que define o seu estilo de vida e o nível de discipulado que têm dentro dos seus lares para com as suas famílias. Fazer discípulos é a grande comissão e ela começa no lar. Ela começa no lar. Ensinar o Evangelho, ensinar todas as coisas, a palavra de Deus, conduzir e apontar todo o lar para Deus, para Cristo. E muitos sacrificam isso, abandonam, negligenciam pelas suas carreiras, pelos seus ofícios, pelos seus trabalhos. Nós necessitamos perguntar seriamente, como seguidores de Jesus Cristo, nestes contextos secundários que todos nós temos, qual é o foco principal da nossa vida? Qual é a nossa perspectiva de vida e onde temos os maiores valores e prioridades? Woody Buchan, um autor americano, ele coloca o exemplo de alguém que diz o seguinte, para a nossa reflexão. Sou um advogado e isso define a maneira como a minha família é moldada. Ou alguém que tem uma consciência prioritária do seu relacionamento com Cristo e que é discípulo de Cristo e que tem uma grande comissão para alcançar desde o seu lar e através do seu lar, com alguém que diz, eu e a minha esposa assumimos um relacionamento pactual, votos, como acabámos de ouvir, para gerar, treinar e lançar uma geração de filhos piedosos. E isso vai dirigir todo o restante das minhas decisões. Perdoem-me, solteiros aqui presentes, pelo ênfase que eu estou a fazer na família. Eu não quero vos deixar fora destas aplicações. Solteiros, divorciados, de nenhuma maneira eu acho que vocês estão fora destas aplicações, deste sermão. Eu acho que o mesmo lança para todos nós o fundamento, e especialmente para
os solteiros aqui presentes, o fundamento para escolheres com quem deves ou não deves iniciar um relacionamento. E se inicias um relacionamento com alguém, o fim dele é o casamento para a glória de Deus. Também é o fundamento daquilo que estamos a falar esta manhã, daquilo que este sermão transmite, mostra a importância do casamento, a prioridade do casamento, o valor do casamento sobre tudo o resto na vida. Também ajuda-nos a todos nós a olhar para o propósito sublime que Deus tem para o casamento, para a família. Para a família. Todos nós necessitamos isso. Mesmo aqueles solteiros talvez estão aqui presentes que irão abraçar, ou que já abraçaram, o celibato. Vocês podem usar as aplicações, o ensino e as aplicações deste sermão para aconselhar outros, para encorajar outros. Pois a nossa autoridade para o fazer não é a nossa experiência pessoal. É o Evangelho e é o Deus do Evangelho. É a palavra de Deus. Seguindo então, colocando-os todos debaixo do ensino que Deus tem para nós, como seguidores de Jesus Cristo, vamos pensar brevemente quais as razões, com base não numa opinião pessoal, mas com base na Escritura, para nós seguirmos a resolução de sermos definidos e de ter o nosso valor e a nossa prioridade no casamento e não na nossa carreira. E de alguma forma eu quero fazer esta ressalva aqui. Eu estou a dizer que a nossa carreira nós devemos ser negligentes para com a mesma, para com o trabalho. Não, o trabalho é um meio também de glorificarmos ao Senhor. Mas os nossos esforços, as nossas intenções, a nossa dedicação que nós exercemos para o trabalho, nós devemos fazer muito mais dentro do lar. Dentro do lar. E a nossa prioridade deve ser a família, o casamento. Nós vemos nas Escrituras que a nossa primazia deve ser o casamento. Reparem em 1 Coríntios 7. Este capítulo, eu não vou deter muito nele, porque é conhecido como o cemitério dos pregadores. Então, por isso, não vou deter muito nele. 1 Coríntios 7, versículo 32 a 34. Diz assim a palavra de Deus: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Solteiros, isto é para vocês. E até também divorciados, isto é para vocês. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Reparem que aquele que está casado agora, ele deve buscar agradar o seu cônjuge, servir o seu cônjuge, cuidar do seu cônjuge, auxiliar o seu cônjuge. E essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Obviamente o relacionamento prioritário, nós já falámos, é com Deus. Mas no contexto secundário que Paulo está aqui a explicar-nos, no contextos secundários, que eu já dei alguns exemplos, a prioridade é o casamento. É cuidar da esposa. É cuidar do esposo. De agradar o esposo. De agradar a esposa. A primazia deve ser o casamento. Porquê? Os nossos empregos são passageiros. A nossa esposa é para a vida toda, até que a morte nos separe. Também nós podemos ter vários empregos, não é? Podemos mudar de emprego em emprego, mas não podemos ter vários casamentos. Isso não é aceitável. Andar a mudar de cônjuge em cônjuge em cônjuge.
Nós, por exemplo, podemos perder o nosso emprego. Mas com o nosso cônjuge, se nós permanecemos nessa aliança, nós sempre seremos ricos e continuaremos ricos do mais importante: o amor, a união, o auxílio, o cuidado, o respeito, o valor. A nossa primazia deve ser o casamento. O Rui e a Sandra vivem exclusivamente um para o outro há mais de 25 anos. E essa é a vontade de Deus até que a morte os separe. E esse é o seu relacionamento prioritário nos contextos secundários no qual o Senhor nos colocou. Vamos a Malaquias 2. Versículo 15. O último livro do Antigo Testamento. Reparem como essa é a vontade do Senhor. A primazia do casamento até que a morte os separe. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, da sua juventude. 25 anos. Rui, aí está a mulher da tua juventude. E continua com esse ar juvenil. Após 25 anos. E a vontade do Senhor é que vocês permaneçam unidos a cuidar e a agradar um do outro até que a morte vos separe. A primazia da família em detrimento de uma carreira e de uma carreira de sucesso é algo raro neste mundo. Por isso eu fiquei surpreso com a decisão do deputado do PAN, André Silva. O PAN não é o Partido de Pessoas, Animais, Natureza. Agora, sabemos que foi um ano muito complicado para o PAN. E não vamos falar mais sobre isso, não é? Não estamos aqui para falar de política. Não sabemos ao certo todas as razões que o levou a demitir-se. Mas as razões que são conhecidas foi que depois de 6 anos no Parlamento, como deputado, e até foi deputado único, e 7 anos como líder do partido, como porta-voz do partido, André Silva deixa neste mês, junho, a liderança do partido e também o seu lugar como deputado na Assembleia da República. E olhem o que ele anunciou aos militantes por e-mail. Eu sei isso não porque sou militante do PAN, tá bom? É só fazer uma pesquisa no Google. Que ele quer apanhar o comboio da paternidade. Ele foi pai recentemente. Ele quer, colocou nesse e-mail, equilibrar a vida pessoal e familiar com a vida profissional. Reparem a decisão dele focada na família. As razões para abandonar o cargo de deputado está focado na paternidade. Quer aproveitar da melhor maneira possível a paternidade, que ele sabia que como deputado ou líder do partido iria ter menos possibilidades para o mesmo. Eu acho que isso é uma decisão sábia. Eu acho que ele escolheu a melhor parte e no tempo correto. Porque muitos o fazem quando chega já à idade da reforma, não é? Aos 67 anos, não, agora vou deixar de trabalhar para dedicar-me à família. Já estão os filhos crescidos, já saíram de casa. Agora aí já não há nada a fazer. Não há nada a fazer. O tempo de fazer a diferença é hoje. Este é o tempo de fazer a diferença. Em dedicarmos-nos aos nossos lares, à nossa família, aos nossos filhos. Não no futuro, quando os filhos já estarão fora do lar. Então a nossa primazia deve ser o casamento. Também repara que a Bíblia diz-nos que a nossa carreira deve servir a nossa família e não o contrário. E não o contrário. Reparem o versículo 8 de 1 Timóteo 5.
A nossa carreira, o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso ofício deve servir a nossa família e não o contrário. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu volto a ler. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então reparem que o trabalho que faz parte do nosso contexto secundário, no qual também devemos procurar ser excelentes, mas ele está para servir o lar, a família. Não o contrário. Se abandonamos ou sacrificamos ou negligenciamos ou usamos a nossa família por uma carreira, por um ofício, por um ministério, isso irá trazer consequências terríveis. Nós iremos perder no presente a glória e a alegria do nosso casamento e também irá prejudicar o nosso cônjuge e, por extensão, a nossa família, os nossos filhos. Por exemplo, se um homem abandona, sacrifica, usa, negligencia a família pelo seu trabalho, está a pedir à esposa que cuide sozinha de uma tarefa que é para 2 pessoas. Não foi feita para uma pessoa. Isso será sumamente difícil e garantidamente, muitas vezes, frustrante. Deus criou, planeou que homem e mulher, os dois, são parceiros privilegiados, juntos, no cuidado do lar, da casa, da família. Parceiros privilegiados para o cumprimento da grande comissão. A grande comissão começa em Gênesis. E ela é renovada em Mateus. A grande comissão começa em Gênesis, quando ordena ao homem: multiplicai-vos, para que possa existir mais representantes à imagem e semelhança de Deus aqui na terra, para a glória de Deus e para Deus ser conhecido e adorado aqui na terra. E a grande comissão é renovada em Mateus 28, no qual todos nós somos convocados a fazer discípulos. E os primeiros discípulos e prioritários são aqueles dentro do lar, da família. E Deus quer usar homem e mulher, a sua união, para o cumprimento desta grande comissão, para a sua glória, para que todas as nações possam ver e provar o quão bom Deus é, para que todas as nações conheçam a Deus, a glória de Deus, e de coração se rendem a Ele. Reparem que na Bíblia o casamento é algo sublime e precioso. Vamos a Provérbios. Hoje vamos estar a andar pela Bíblia, pelas Escrituras. É algo sublime e de extremo valor o casamento. É algo precioso. Reparem como a Bíblia destaca isso no livro de Provérbios. Somente no livro de Provérbios vamos estar. Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência, a bondade, o favor, a graça do Senhor. O casamento é a manifestação da graça do Senhor sobre as nossas vidas, da bondade e do favor de Deus sobre nós. Esse é o valor do casamento. Mas continuemos. Provérbios 12, 4. Reparem como se refere ao casamento e à união entre um homem e uma mulher. Provérbios 12, 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Eu quero destacar a primeira parte. A mulher virtuosa
é a coroa do seu marido. A coroa, a honra, a glória, o valor, a dignidade do seu marido. O valor do casamento. Provérbios 31:10, vamos lá. Este texto é sumamente conhecido. Mas nunca está demais relembrarmos o mesmo. Reparem o valor do casamento. O valor de cuidar do cônjuge e, neste caso específico, o valor de ter e cuidar da esposa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O seu valor muito excede o de finas joias. O casamento é algo precioso. É algo incomparavelmente digno, sublime, glorioso e de valor. Que tolice é abandonar o mesmo por um emprego passageiro ou alguma outra coisa que não se compara ao valor dessa união e da sua comissão, da sua chamada que Deus tem para o casamento. Que tolice. Que insanidade. Que insensato. Que nexo. E reparem que o casamento é algo sublime e precioso porque é mais do que uma união. A Bíblia diz que é uma união numa só carne. Em certo sentido, quando nos casamos, nós nos tornamos novas pessoas. Nós nos tornamos novas pessoas. Porque estamos unidos de uma maneira profunda, íntima, com alguém que vai definir tudo aquilo que nós somos. Unidos numa só carne, é unidos de uma maneira profunda, íntima, no âmbito emocional, pessoal, social, económico, legal e sexual. Quando nos casamos, nos tornamos, em certo sentido, novas pessoas. Por isso o casamento é sublime. Por último, o alerta das Escrituras também para a prioridade do casamento, do relacionamento entre marido e esposa. Nós temos vários textos sobre o mesmo. É pedido ao esposo para dar a sua vida não pelos seus filhos, mas pela sua esposa. Pela sua esposa. Os nossos filhos não devem definir o nosso casamento, a nossa união. Os nossos filhos não são o fundamento da família, porque um dia eles vão sair. E se a nossa união, se o nosso casamento é definido pelos filhos, ele vai acabar. Ele vai terminar. Quando eles saírem de casa. 3 razões são dadas num livro de Voddie Baucham, no seu livro sobre pastores da família, para afirmar que nós devemos ser definidos pelo o nosso casamento e não pelos nossos filhos. A primeira razão é aquilo que nós já sabemos. Os nossos filhos sairão de casa. Isso irá implicar o fim da nossa família? Se eles forem o fundamento da família hoje, há o sério risco que sim, que implica o fim da família, do casamento. A segunda razão, o nosso casamento forma a pedra angular da segurança dos nossos filhos. A segurança, a maior segurança que um filho tem é ver que os seus pais amam a Deus e se entregam a Deus e um ao outro. Essa é a maior segurança que um filho pode ter. É saber ver que o pai teme a Deus e ama a mãe e nunca a deixará. Por isso o que define a nossa família não são os nossos filhos.
é o nosso casamento. A terceira razão, um dos nossos objetivos primordiais, é preparar também os nossos filhos para o casamento. Para o casamento. É através da nossa união com o nosso cônjuge ensinar sobre o que é o verdadeiro compromisso. Ensinar em como lidar, talvez, com uma possível infertilidade. Depois de casar, e se houver uma possível infertilidade, se nós ensinarmos aos nossos filhos que o fundamento da família são eles, são os filhos, que razões eles terão para continuarem unidos à outra pessoa? É ensinar também que os nossos filhos não são o fundamento da família, por isso, pelo menos nos primeiros 9 meses do casamento, eles vão saber como tratar o seu cônjuge, valorizar o seu cônjuge e dar significado à sua união, mesmo sem filhos. Mesmo sem filhos. É ensiná-los também a não serem egocêntricos. Egocêntricos. Essa é a raiz de todos os nossos pecados, o egocentrismo. O egocentrismo é a raiz de todos os nossos pecados. Se aplicarmos estes simples princípios e seguirmos o padrão de Deus para nós, para o nosso casamento, para as nossas famílias, para as nossas vidas, nós seremos, e a nossa união, o nosso casamento, será uma melhor e maior ilustração de uma realidade superior e transcendente. Pois o casamento é uma ilustração vívida e verdadeira da união entre Cristo e a Igreja. É uma ilustração vívida e verdadeira da união entre Cristo e a Igreja. Todo homem e toda a mulher pode unir-se a Cristo numa relação íntima, profunda, para todo o sempre. Por meio do arrependimento dos seus pecados, esta mudança de propósito, voltar-se para Cristo, abandonar os seus pecados e pela fé nele como Senhor e Salvador. Estarão unidos para sempre com Cristo. Também é conhecendo que o casamento é uma ilustração vívida da verdadeira união entre Cristo e a Igreja, dá-nos o maior e melhor exemplo do que um noivo é e o que ele deve fazer. Em Cristo nós vemos que ele entregou por amor a sua vida pela sua noiva. Vamos a Efésios, capítulo 5. Versículo 25. Jesus é o nosso exemplo do que um noivo é e o que ele deve fazer. Ele é o nosso padrão. É ele a quem temos que seguir. Se somos seus discípulos, somos seguidores dele. Do seu exemplo, dos seus métodos, da sua mensagem. Efésios 5, 25 diz: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por amor. Ele entregou por amor a sua vida pela sua noiva, a Igreja. Nós devemos também, homens, maridos aqui presentes, seguir o exemplo de Cristo. Negarmos a nós mesmos e entregarmos as nossas vidas para servir as nossas esposas. Também nós vemos que a noiva não é só dele, ou simplesmente dele, mas a noiva é o seu próprio corpo. Reparem aqui, Efésios 5, ainda 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A própria Igreja é o corpo de Cristo. Por isso é que a palavra de Deus diz que marido e mulher unidos são unidos numa só carne.
numa só carne. Reparem também o texto 28 e 29 para reforçar aquilo que eu estou a afirmar aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E o versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Nós somos uma só carne, unidos, homem e mulher, pelo casamento. A principal missão de um homem é amar a sua esposa como a ele mesmo. E a principal missão de uma mulher é viver para o seu marido como se do próprio Cristo se tratasse. Reparem o versículo 24 de Efésios. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esta é a principal missão de um homem e esta é a principal missão de uma mulher. Jesus Cristo não negligenciou-nos em favor de outra ou em favor de outro. E devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. A primazia do casamento. Nada, nem ninguém, nem as nossas carreiras, nem mesmo os nossos filhos não devem afastar-nos da nossa missão principal de sermos ilustração, modelo, exemplo da bela e misteriosa e gloriosa união do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a sua esposa, a Igreja. E nada nem ninguém nos deve impedir de cumprir a grande chamada que Deus tem para nós, que começa com a nossa união dentro dos nossos lares e através dos mesmos, que é o cumprimento da grande comissão para a sua glória. Vamos orar. Senhor, já pedimos uma bênção especial para a união do Rui e da Sandra. Agora pedimos para que também, Senhor, Tu possas fazer com que muitos mais se unem a Ti por meio do arrependimento dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo como Senhor. Abracem o Teu Filho, Senhor. Também Te rogamos por nós, Senhor, pela nossa união Contigo, pelos nossos casamentos, pelos nossos lares, Senhor. Ó Senhor, que através deles nós possamos apontar aqueles que estão dentro da família, aqueles que estão fora da família, apontar para o Teu Filho Jesus Cristo e cumprir assim de maneira excelente a grande comissão para a Tua glória. Te pedimos isso no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.